Olá pessoal, sou Jin Takahashi, faço máscara de Veneza e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os pincéis que eu utilizo na produção de máscara de Veneza e como que é importante você cuidar bem dos seus pincéis, tá? E armazená-los de uma forma que você possa usá-los por um longo tempo. Lembrando para você que os seus pincéis, na verdade, nesse processo, eles são uma das ferramentas mais importantes para que você possa fazer a produção de máscaras, porque é o que vai dar a textura, a pintura, a cor. Então é muito interessante que você cuide bem desse teu material, tá? Algumas pessoas não cuidam muito bem e acabam tendo que comprar pincéis várias vezes. Isso aconteceu comigo no início. Por conta de que também por falta de experiência, há muitos anos atrás, você vai misturando seus pincéis e acaba os utilizando por tintas diferentes, solventes diferentes e acaba danificando os seus pincéis. Então é interessante que você aprenda a valorizar o material que você tem, que é a tua ferramenta de trabalho. Então olha só, uma ideia que eu tive foi de fazer isso daqui para facilitar, né? Então, se você olhar bem, você vai entender que eu tenho aqui vários pincéis que estão pendurados, aqui eles ficam pendurados para secagem já, e eu escrevo neles para que eu utilize. Então esse daqui, por exemplo, para massa corrida, ele é solúvel em água. Tinta de parede, solúvel em água. Esse daqui para massa corrida, esse daqui para betume, também solúvel em água. Verniz mordente, que eu utilizo para aplicação de folha de ouro, também é solúvel em água. Esse daqui, craquelê, que é um pincel que eu utilizo, que é o número 2, para o verniz craquelê, que também é solúvel em água, para eu saber que esses daqui eu posso lavá-los, por exemplo, em água. Eu tenho esse daqui que está aqui na água, por exemplo, que é do craquelê número 1, que ele é em água em sabão. Então, como eu utilizei ele há pouco tempo, então já deixei ele aqui para que ele não endureça e não estrague as cerdas do meu pincel até que eu possa lavá-lo, tá? Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, os pincéis que eu utilizo com tinta acrílica. Então esses daqui, como vocês podem ver, eles têm várias cores. Cada pincel desse é utilizado para uma cor específica, né? O azul mais escuro, azul mais claro, né? Verdes, amarelo e assim por diante. Às vezes eu costumo até colocar na ponta do pincel a cor da tinta que ele foi utilizada, tá? Mas enfim, só para me certificar de que eu realmente não vou perder nenhum pincel. Então quando eu tiver que usar uma tinta amarela, ou azul, ou verde e assim por diante, eu vou utilizar aquele pincel específico, tá? Lembrando que obviamente não está escrito neles, mas eu sei que esses pincéis são solúveis a um solvente específico. Esse daqui é um solvente em gel. Ele é específico para uma tinta acrílica, por exemplo. Eu vou até mostrar para vocês que talvez seja interessante vocês saberem. Vou trazer aqui um pouquinho. Olha, ele é uma textura em gel. É bem fácil de entender que ele é gel, né? Então, essa textura em gel aqui desse solvente, ele é específico para que eu possa utilizar nas tintas acrílicas que eu utilizo, tá? Outros pincéis aqui que são utilizados para outros fins, como aplicação de cola, cola em gel também, alguns pincéis mais fininhos que eu utilizo para fazer outros trabalhos, geralmente são utilizados em tinta acrílica, então eu sei do que eles são solúveis. Aqui eu tenho um outro solvente também que eu utilizo, ele fica aqui dentro desse vidro, por exemplo, eu vou mostrar, tá? Aqui. Esse solvente, ele é um solvente para vários tipos de tintas, desde que elas não sejam solúveis em álcool, tá? Como por exemplo, a goma laca. A goma laca, ela é solúvel em álcool, então eu já sei disso, né? Então não preciso escrever em lugar nenhum. E um pincel, por exemplo, como esse, eu posso utilizar para fazer a aplicação da minha goma laca, desde que eu limpe ele corretamente com álcool. Este aqui, voltando ao assunto, qualquer tinta que seja solúvel, a água Ras, por exemplo, que tem aí no Brasil, ou um outro tipo de solvente, o pincel pode ser lavado nele. Então ele funciona da seguinte maneira:
eu vou mergulhar o meu pincel neste solvente e depois lavá-lo com água normalmente. Como vocês podem ver, tem aqui, olha, o desenho que eu mergulho no meu solvente, o meu pincel, e aí lavo com água corrente, tá? Então posso lavar com água corrente, que eu vou tirar todo o resíduo de tinta que eu tenho no meu pincel. Então é muito importante que você pense nisso e tenha os solventes específicos para cada tinta que você utiliza, para que você possa manter o seu pincel sempre bem limpinho, né, sempre bem cuidado, para que esteja ali a sua mão, sempre para você utilizar para fazer o teu trabalho, para facilitar o teu trabalho, não danificar os seus pincéis e utilizá-los assim a longo prazo. Tá? Lembrando sempre que ele é uma ferramenta importante dentro do processo de confecção de máscaras ou qualquer outro processo de pintura que um artista possa efetuar. Então, se você é um artista plástico, sabe disso, obviamente essa informação você já utiliza dentro do seu trabalho, mas se você não tem o hábito de utilizar várias tintas diferentes dentro do processo do seu trabalho, está aqui uma dica que pode ser valiosa para você, para manter e se assegurar de que você terá os seus pincéis saudáveis, digamos assim, por um longo período. Tá aqui uma dica bacana para vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em uma outra oportunidade.